Olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, a esse webinário intitulado Mobilizando a Comunidade de Fé Hispânica Latina na Prevenção do Abuso de Substâncias. Meu nome é Fabrícia Prado e eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã a senhora Doca Michele Zelaya, que é a coordenadora do projeto do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, o NHLPTTC. Vamos começar apresentando a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. A sede do PTTC Nacional Hispânico Latino se encontra na NALBA, na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que é uma organização sem fins lucrativos, localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção para as grandes desigualdades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NALBA é o senhor Freddy Sandoval. O objetivo da NALBA é fornecer liderança nacional em cuidados de saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina, em essas áreas de foco, na questões de política e saúde mental e abuso de substâncias, da expansão de capacidade direcionada aos serviços de saúde mental, das práticas baseadas em evidências, da legislação para aumentar o número de conselheiros e terapeutas ou outros profissionais de saúde, financiamentos para transtornos concomitantes do álcool e abuso de substâncias, para a crise de opioides na comunidade latina e também para atuar na prevenção ao suicídio. E esse PTTC faz parte de uma rede PTTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área da prevenção, estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, ou SAMHSA. A rede PTTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV financiados pelo PEPFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os PTTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver na tela esse mapa dos PTTCs que são baseados nos Estados Unidos. O PTTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. O PTTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, que é o diretor do projeto, Doca Michele Zelaya, coordenadora do projeto, e Priscila Giamassini, que é assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã ATTC, que é o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias. E forneceremos informações de contato ao final deste webinário. Ao final da apresentação, se você tiver acesso ao link, pediremos que você complete a avaliação deste webinar que foi feita na webconferência ao vivo.
E esta pesquisa é importante para o trabalho que o PTTC realiza, pois dá a oportunidade de melhorar esforços de treinamento e obter financiamento para continuar esse trabalho. Agora é hora de apresentar o estimado apresentador de hoje, o senhor Harry Montoya. O senhor Harry Montoya é reconhecido internacionalmente como uma autoridade no campo da prevenção do abuso de substâncias. Ele viajou com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos na capacidade diplomática oficial para a Argentina e o México. Ele também prestou consultoria em vários estados nos Estados Unidos para governos estaduais e locais, grupos comunitários e organizações privadas e sem fins lucrativos, e tem publicado em livros didáticos e em várias revistas acadêmicas revisadas por pares. Ele serviu no Conselho Nacional da Comunidade Antidroga Americana, a CADCA, que é a Coalizão Antidrogas da América, com base em Arlington, e da National Drug Prevention League, que é a Liga Nacional de Prevenção de Drogas, também nos Estados Unidos. Harry, seja muito bem-vindo por aceitar nosso convite para conduzir esse webinar. Ficamos muito felizes. Por favor, continue com a apresentação. Então, aqui começa essa foi a introdução de Dolca Michele Zelaya, como anfitriã deste webinário. E as palavras que vocês vão escutar a seguir são uma tradução em verbatim ao português das palavras usadas por Harry Montoya durante a apresentação deste webinário ao vivo em inglês. Obrigada, Dolca, obrigada, Victor, Priscila, Dr. Mancini, Fred Sandoval, obrigada a todos por essa oportunidade de compartilhar com vocês do que vamos falar aqui hoje a respeito da mobilização da comunidade de fé hispânica e latina na prevenção do abuso de substâncias, e espero que todos estejam bem durante toda essa crise da pandemia e o coronavírus. Certamente isso tem nos dado um estilo de vida totalmente diferente em termos do que estamos fazendo e como estamos fazendo. Por isso, espero e desejo que todos estejam seguros e bem. Vamos começar com essa pequena pesquisa que pergunta: quanto à sua comunidade de fé, o que eu gostaria de saber é quantos de vocês estão engajados com a sua comunidade de fé no seu trabalho de prevenção. E se você puder dar as suas respostas de 1 a 5, 1 não estando engajado de maneira nenhuma e 5 estando muito engajado. Então, essa pesquisa foi realizada com todos os participantes desse webinário ao vivo. E Harry Montoya, então, responde que essa pesquisa vai dar a ele um indicador de qual é o nível de envolvimento dos participantes nesse webinário e o quanto estão envolvidos. Assim, a resposta ao vivo pareceu bem variada, mas a resposta da maioria dizia que estavam envolvidos. Agora estaremos falando sobre algumas informações muito importantes que estaremos compartilhando sobre estatísticas em termos de uso de medicamentos e uso de drogas. Nos últimos anos, a respeito de como isso está impactando as nossas comunidades, especialmente as hispânicas e latinas, e o que pode ser feito a respeito disso. E, eventualmente, falaremos de alguns programas que trabalhamos. Então, para começar, essas são as estatísticas que eu estava me referindo e algumas das diferentes pesquisas e estudos que foram feitos. Essa é uma pesquisa nacional sobre o uso de drogas e saúde, e essas pesquisas se realizam já há muitos anos. E esta seguinte é um inquérito doméstico abrangente para o uso de substâncias e saúde mental e o recebimento de serviços de tratamento para estas doenças e enfermidades nos Estados Unidos. Esses dados são coletados face a face por entrevistadores de campo que leem as perguntas menos sensitivas aos respondentes e transferem os respondentes a uma autoentrevista que é assistida por áudio de computador, que se chama entrevista computadorizada de autopreenchimento. E isso é feito para os itens sensíveis da pesquisa.
A pesquisa abrange a população civil não institucionalizada com 12 anos de idade ou mais. Isto inclui casas, residências, dormitórios de faculdade, abrigos, civis em bases militares, mas exclui militares ativos, residentes de longo prazo de hospitais, população encarcerada, desabrigados que estão fora de abrigos, e a amostra inclui todos os 50 estados dos Estados Unidos e o Distrito de Colômbia, e há aproximadamente 67.500 pessoas que são entrevistadas anualmente. E os dados são coletados de janeiro a dezembro. Como usamos essa pesquisa? Qual é a finalidade do uso dessa pesquisa? Então, essa pesquisa é uma entrevista compreensiva do transtorno por uso de substâncias e fornece uma janela sobre o estado do uso de substâncias e questões de saúde mental nos Estados Unidos. Também ajuda a orientar decisões de políticas relacionadas a problemas de substâncias, a prevalência dos transtornos mentais, a intersecção do abuso de substâncias com a saúde mental e fornece indicativos que podem ser estudados no contexto de dados de outras agências para ajudar na tomada de decisões sobre quais tipos de recursos são necessários e para onde esses recursos devem ser dirigidos ou alocados. Alguns dos destaques dessa pesquisa de 2017 no que diz respeito à epidemia dos opioides. Isso é um tipo de boas novas. Por quê? É que o número de usuários de heroína diminuiu significativamente com relação a 2016. E também houveram diminuições significativas no uso incorreto de medicamentos para alívio de dor, analgésicos. Isso foi observado para todas as idades. Existiu uma tendência de redução dos usuários de heroína e ainda há uma estimativa de 2,1 milhões de pessoas com transtorno do uso de opioides. Com respeito ao uso de maconha, cannabis, houve um aumento do uso para pessoas entre 18 e 25 anos no mês passado, com uso quase que diário, com aumento significante para mulheres jovens que estão grávidas e usando substâncias em maior escala, incluindo o uso diário ou quase diário de maconha, o que estava associado com mau uso de opioides. Jovens adultos tiveram um aumento nas taxas de transtornos mentais graves, como depressão e suicídio, e espero que isso não piore com o que estamos vivenciando durante essa pandemia. E então, há distúrbios concomitantes do uso de substâncias e transtornos de saúde mental que estão sendo cada vez mais comuns também. Além disso, foi revelado que há uma grande lacuna nos tratamentos recebidos pelos indivíduos afetados e parte do que estamos examinando aqui no uso de cannabis, e eu só coloco isso em termos de você saber que há diferentes estados que a legalizaram, por exemplo, aqui no Novo México, onde nós realmente medicinalizamos o uso da maconha, portanto, é uma espécie de pergunta aqui em termos do aumento mostrado nos dados que estamos vendo. É relevante e relacionado com essa percebida falta de risco da maconha que vemos agora? Pois vemos esse aumento do uso especialmente entre esta população de jovens adultos e até mesmo mulheres. Então, o que tem sido a resposta da SEMPSA a estas descobertas? Em 2018, eles lançaram uma nova abordagem para assistência técnica e treinamento, onde o foco anterior sobre assistência técnica e os beneficiados foi expandido para uma abordagem nacional
para que haja o estabelecimento de um sistema de apoio clínico para doenças mentais graves, que inclua esforços nacionais de treinamento dos provedores de serviço, focalizam no uso adequado e o monitoramento de medicamentos psicotrópicos, o uso de clozapina em tratamento refrator para esquizofrenia, que auxiliaram em regime ambulatorial, e, claro, o estabelecimento de um sistema regional de centros de transferência de tecnologia de treinamento em todos os Estados Unidos. E que, mais uma vez, a NALBA, a Associação Nacional Latina para a Saúde Mental e Transtornos do Uso de Substância, faz parte, e em seus centros de transferência de tecnologia de prevenção, como o PTTC, desenvolveram centros de transferência de tecnologia de adição, vício, e também centros de transferência de tecnologia de saúde mental com suplementos para serviços baseados nas escolas, treinamento e assistência técnica adaptados às necessidades das regiões de saúde e humanas, e eles deram foco aos grupos de nativos americanos, nativos do Alasca, hispânicos e latinos. De modo que as descobertas também levaram ao estabelecimento de novos programas nacionais de treinamento e assistência técnica, como programas de treinamento e assistência técnica de resposta estatal, orientada para opioides, e eles atenderam mais de 1.000 solicitações durante esse período. Eles têm o Centro de Transferência de Tecnologia de Privacidade, que trata da confidencialidade e compartilhamento de informações relacionadas à RIPA I-42-CFR, e uma nova, que é o Centro de Transferência de Tecnologia de Transtornos Alimentares. Agora aqui, nesse slide, estamos vendo algumas das estatísticas em termos de doenças mentais e transtornos do uso de substâncias com hispanos acima de 18 anos. Se você olhar aí à esquerda, você pode ver que o transtorno de uso de substâncias, entre ele, 2 em 5 pessoas tiveram problemas com drogas ilícitas, 7 em 9 pessoas tiveram problema com álcool, 1 em 6 com ambas as drogas, drogas ilícitas e álcool. Então, há um total de cerca de 7,6% da população, ou seja, 3,1 milhões de pessoas que tiveram um transtorno por uso de substâncias. À direita, na caixa azul, são hispânicos com um transtorno mental. E aí você pode ver que 2 em 9 foram diagnosticados com uma doença mental grave, que isso é cerca de 16,9% da população, ou seja, 6,9 milhões de pessoas acima de 18 anos que tiveram uma doença mental, e no meio tem os transtornos concomitantes. E devo mencionar que uma das partes do trabalho que também fiz incluiu um trabalho no campo do diagnóstico dual, e, na verdade, enquanto fui diretor clínico em um hospital psiquiátrico privado, desenvolvi um dos programas de diagnóstico dual, trabalhando com pessoas que eram diagnosticadas com transtornos por uso de substâncias e um diagnóstico de um transtorno mental. Portanto, em 2018, cerca de 8,6 milhões de adultos hispânicos tiveram um transtorno mental e ou por uso de substância. Ok, mais informações aí. Esse, então, é o resumo para o mau uso ou uso indevido de álcool nos Estados Unidos em 2018. Então, veja que não houve alteração significativa na taxa de iniciação de uso de álcool entre jovens hispânicos entre 2015 e 2018. O uso de álcool entre adultos hispânicos acima de 26 anos de idade reduziu significativamente de 2017 a 2018.
nenhuma alteração significativa no distúrbio do uso de álcool entre hispânicos acima de 12 anos ocorreu durante 2015 a 2018. E os esforços da SEMPSA sobre reduções no uso de álcool em crianças e jovens em idades de transição criou o seguinte: criou o Centro de Juventude para Abuso de Substâncias e Prevenção, que é o que vocês podem ver aí como a sigla CSAP, e Comunidades Livres de Drogas, DFC, que prioriza o uso do álcool e mostrou redução de 27% do uso no ensino fundamental, que é na middle school, e uma redução de 23% no uso por estudantes de high school ou estudantes do ensino médio. Os Centros de Transferência de Tecnologia de Prevenção da SEMPSA produzem recursos e materiais que estão relacionados à prevenção do abuso do álcool e, novamente, a NAUBA e os PTTCs, Nacional Hispânico Latino e o ATTC, estão ativos em participar disso. Esse outro, CSAP Fale, eles te escutam, é um programa com foco no consumo de álcool por menores de idade. E eu o incentivaria a dar uma olhada aí nesses recursos. O CSAP requer a parceria com beneficiários de sucesso para destacar a prevenção de bebidas a menores de idade. E a CSAT também promoveu o SBIRT, esse SBIRT, que é um programa para triagem, intervenção breve e encaminhamento para tratamento para uso de álcool, em todos os programas, incluindo justiça criminal, mulheres pós-parto, tratamento para adolescentes, HIV e desabrigados. O CSAT, esse CSAT, fundou o SBIRT, esse SBIRT. Ele fundou, então, o SBIRT no treinamento em residências médicas e outros programas de profissionais de assistência à saúde que avaliam quanto ao uso perigoso do álcool e outros distúrbios de substâncias. E uma das coisas que fico contente em dizer aqui é que o CSAP começou a enfocar no problema da bebida para menores de idade. Um problema que existe em nosso país e houve um tempo em que eles não estavam enfatizando isso como parte de seu programa. E, primariamente, foi por causa da pressão de que estão recebendo da indústria do álcool no início dos anos 2000, quando a indústria começou a ver uma redução em todo o consumo e, infelizmente, a bebida para menores de idade era um problema grave e continua a ser um problema. Mas estas estatísticas estão melhorando em termos de diminuição desses números. Então, o programa especializado, e tínhamos esse programa aqui no Novo México, aqui em Santa Fé, e foi bem sucedido o programa que o Dr. Arturo Gonzalez executou por muitos anos. E fico muito feliz, e foi muito feliz e foi muito eficaz esse programa na formação de médicos, assistentes médicos, enfermeiras, a começar a olhar o diagnóstico de pacientes que vinham para um problema médico, um problema físico, mas que provavelmente existia como resultado de algo que estava relacionado ao uso do álcool. Então, foi muito eficaz e continua sendo para o treinamento dos profissionais de saúde. Seguindo em frente, então, aqui vocês podem ver o resumo dessa pesquisa sobre o uso de opioides em 2018. Então, vocês podem ver aí que nós vimos uma diminuição significativa no uso de opioides entre adultos hispânicos acima de 18 anos, de 2015 a 2018. Uma diminuição significativa do abuso de medicamentos sob prescrição entre hispânicos acima de 12 anos, ou durante esse mesmo período, 2015 e 2018. E durante 2017 e 2018, vimos um aumento significativo em transtorno por uso de medicamentos sob prescrição para dor entre hispânicos acima de 12 anos. E a maioria
continua a obter esses medicamentos de amigos, parentes, médicos ou provedores profissionais de saúde que prescrevem receitas, enfatizando a necessidade contínua de educação para os profissionais de saúde, para os provedores, o manejo adequado da dor e parceria com estados para monitorar a prescrição de opioides analgésicos, o que nos remete ao programa SBIRT, S-B-I-R-T, que eu comentei no slide anterior. Não houve uma mudança significativa no uso de heroína entre hispânicos acima de 12 anos nesse período de 2015 a 2018 e houve um significativo declínio nos transtornos de uso de heroína entre hispânicos de 18 a 25 anos durante esse mesmo período. Por isso, queremos impactar. E uma das outras coisas que no Novo México tem havido é um grande abuso de opioides na população aqui na região norte do Novo México. Portanto, nacionalmente, vemos que não há mudança significativa no uso de heroína entre os hispânicos acima de 12 anos, o que significa que precisamos colocar mais de uma ênfase no uso incorreto de opioides e lidar com essas populações aqui no Novo México. Estamos provavelmente falando sobre famílias de quinta e sexta geração que continuam a utilizar mais opioides, primariamente heroína, e só continuamos a tentar e fazer a diferença aqui em nossa comunidade, engajando diferentes membros das nossas comunidades. Aqui, nesse slide, vocês podem ver, então, algo mais, que é o uso de substâncias durante a gravidez e as tendências que estão indo na direção certa. Então, veja bem, em 2017, se mostrou um aumento do uso de substâncias, em particularmente de maconha, na gravidez, o que pode estar associado à restrição de crescimento fetal, nascimento prematuro, natimorto e pode também causar problemas no desenvolvimento neurológico, resultando em hiperatividade e pobre função cognitiva no feto e nos bebês. Mas não houve alterações significativas nessas medidas entre 2017 e 2018. Os serviços humanos de saúde da SEMSA fizeram fortes esforços para abordar esta situação em um esforço para melhorar a saúde das mães e seus bebês. Então, existem esforços públicos de conscientização com o compartilhamento de informações com as partes interessadas e foi lançado o programa SEMSA.gov marihuana, maconha. Portanto, você pode visitar essa página e buscar as informações que foram criadas nesse programa. E depois, houve também o lançamento dos Centros de Transferência de Tecnologia de Prevenção de Abuso de Substâncias com foco na maconha e outras substâncias que são usadas durante a gravidez. Então, continuando aí. Continuamos a ver que não houve nenhuma alteração significativa nessas medidas entre 2017 e 2018. Existe uma expansão dos programas de tratamento para mulheres grávidas durante o período da gravidez e após o parto, tanto programas residenciais quanto ambulatoriais através desse programa CARA. Houve a publicação da orientação clínica para tratamento de mulheres grávidas e com transtorno por uso de opioides, publicação do Gravidez Saudável, fichas informativas sobre bebês saudáveis para mulheres e suas famílias. Também fizeram o uso de verbas da STR e SOR para transtorno por uso de opioides na gravidez e intervenções para a prevenção foram criadas. E havia um artigo conjunto que foi escrito pelo secretário assistente para a saúde mental e uso de substâncias e o cirurgião geral. E, de maneira geral, abordar o tratamento dos transtornos por uso de opioides na gravidez. Então, essas foram as tendências na direção certa.
Aqui vemos aumentos significativos do uso de maconha entre 2015 e 2018 para mulheres hispânicas entre 18 e 25 anos e para hispânicos acima dos 26 anos. Também vemos uma diminuição significativa do transtorno por uso de cannabis em jovens hispânicos de 12 a 17 anos, nenhuma alteração significativa no uso de drogas ilegais por mulheres hispânicas grávidas, uma redução significativa do uso de cocaína entre os hispânicos de idades entre 18 e 25, não houve alterações significativas no uso de metanfetamina e abuso de estimulantes sob prescrição em hispânicos acima de 12 anos, e o uso do LSD diminuiu significativamente em hispânicos entre 18 e 25 anos, a partir de 2017 a 2018, mas aumentou significativamente entre os hispânicos acima de 26 anos durante 2015 a 2018. Então, prevenção funciona. E como foi mencionado antes, esta é a Semana Nacional da Prevenção e algo que Dolca mencionou é que dedico minha vida à prevenção ao abuso de substâncias e sempre acreditei e diria que temos que começar a prevenção cedo. E nós temos que fazê-la do ventre ao túmulo. Agora falando aqui sobre saúde mental e uso de substâncias em 2018 nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, transtornos mentais graves aumentaram significativamente em hispânicos entre 18 e 25 anos durante os anos de 2008 a 2018. Depressão. Episódios de depressão maior aumentaram significativamente nos hispânicos de 12 a 17 anos e nos hispânicos de 18 a 49 anos durante os anos 2015 a 2018, mas significativamente diminuiu nos hispânicos acima de 50 anos de 2016 a 2018. Temos visto aumentos significativos nos episódios de depressão maior com graves comprometimentos em hispânicos de 12 a 17 anos, durante os anos de 2016 a 2018, e entre os hispânicos de 12 a 25 anos, de 2015 a 2018. Houve um aumento significativo no plano de suicídio entre hispânicos de 18 a 25 anos de idade durante 2008 a 2018, e o diagnóstico concomitante de abuso de substâncias é mais frequentemente diagnosticado para hispânicos acima de 18 anos com transtornos mentais. E o uso de uma substância, que seja o álcool ou outras substâncias ilícitas, está fortemente correlacionado com o uso de polissubstâncias e com transtorno depressivo maior e doenças mentais graves, o que nos diz sobre a necessidade da triagem para todas as substâncias, bem como todos os transtornos mentais, quando fazemos avaliações em uma pessoa que se identifica com um problema de substâncias ou um problema de saúde mental, para que então possamos tratar todos os distúrbios concomitantes. Transtornos por uso de substâncias estão associados ao aumento do risco de suicídio entre os hispânicos. E a grande lacuna no tratamento precisa continuar a ser tratada entre os hispânicos, ou seja, precisamos de mais tratamento para os latinos e os distúrbios que ocorrem, ou os distúrbios concomitantes, é algo que eu vi muito quando eu era o diretor clínico. E é difícil ter um problema de substância e não ter um problema de saúde mental. Eu vi que ambos, transtorno por uso de substâncias e transtornos psiquiátricos, estão quase que andando de mãos dadas e continua assim até hoje. Nesse slide, vocês podem ver, então, esse gráfico que lhes dá
os episódios de depressão maior com graves prejuízos entre hispânicos e adultos jovens. Ele dá os números entre os homens e as mulheres. Os episódios depressivos que vemos de uma maneira geral na população feminina de 18 a 25 anos têm um número mais alto, maior, que nos gera a pergunta do porquê é estatisticamente mais significativa entre as mulheres do que entre os homens. Então, agora falando sobre fatores de risco e fatores de proteção. Fatores de risco são tipicamente caracterizados nos níveis biológicos, psicológicos, familiares, comunitários ou culturais que precedem e estão associados a uma maior probabilidade de resultados negativos. Portanto, nos relacionamentos, quais são os fatores de risco? Esses fatores podem incluir pais que usam drogas e álcool ou que sofrem de doenças mentais, abuso infantil e maus tratos, supervisão inadequada, e neste contexto, o envolvimento dos pais é um exemplo de um fator protetor também. Em comunidades, quais são os fatores de risco? Pobreza e violência, e aqui os fatores protetores incluem a disponibilidade de recursos baseados na fé e recursos de atividades pós-escola. Na sociedade, fatores de risco podem incluir normas e leis favoráveis ao uso de substâncias, bem como o racismo e a falta de oportunidades econômicas. E os fatores protetores na sociedade incluem leis ou políticas que limitam a disponibilidade do álcool, por exemplo. Fatores protetores são características associadas a menor probabilidade de resultados negativos ou que reduzem o impacto de um fator de risco. Os fatores protetores podem ser vistos como eventos positivos de contra-ataque. Fatores protetores para a comunidade hispano-latina incluem a conexão, o pertencimento, as crenças saudáveis e padrões claros e as características individuais. E considerando novamente alguns dos fatores de risco da comunidade, tomamos em consideração a exposição ao tabaco e a outras drogas. O quão prevalecente é isso na comunidade? Quais são as atitudes conflitantes na comunidade sobre o uso de drogas? Qual é a extensa exposição ao uso de drogas, como mostrado na mídia, e a mídia tem um enorme impacto em termos de como as pessoas percebem o uso de drogas, as altas taxas de mobilidade de pessoas se deslocando de um lugar para outro, pessoas transitórias, que eu mencionei anteriormente, pobreza, falta de habitação, crime, barreiras de encontrar emprego, problemas de comunicação devido à falta de proficiência em inglês, discriminação e aculturação, experiências familiares e fatores de risco que precisamos estar cientes. Atitudes de nossos pais sobre o uso de drogas, problemas de gestão familiar, conflitos familiares entre cuidadores, entre pais e filhos, que é particularmente prevalente se os jovens assimilam muito mais rapidamente do que os seus pais ou cuidadores, e que geralmente resulta em conflito entre as gerações, né, na questão cultural, da assimilação cultural, e que existe um histórico familiar de problemas de comportamento, incluindo fatores de uso de substâncias na escola, fatores de risco ou fracasso acadêmico, que começam na escola primária, fracasso do sistema escolar para atender às necessidades dos alunos, dificuldade de adaptação na escola ou em atividades sociais, características individuais para fatores de risco, que são início precoce de problemas de comportamento, incluindo delinquência, usar substâncias, atividades violentas, abandonar a escola, atividade sexual precoce, não sentir responsável por regras ou leis,
ou acreditando e tentando ser bem-sucedidos e não sabendo como se relacionar com colegas de outras culturas e grupos da comunidade, fracos laços sociais com colegas e um reduzido senso de pertencimento à escola, especialmente para jovens migrantes, uma mudança de atitude e aceitação dos problemas de comportamento, especialmente ao entrar na escola do middle school, no ensino fundamental, a partir da 6ª série, que é quando tendemos a ver muitos problemas se manifestarem. Comportamentos que têm uma base mental ou física, que pode precisar de um diagnóstico final ou tratamento. Então, esses são os fatores de risco que tipicamente precisamos estar cientes sobre todos eles. E quanto a esses fatores de risco, aqui estão esses 7 passos para construirmos um programa de prevenção com base nas comunidades de fé. Para construirmos esse programa de maneira que seja bem sucedido. Portanto, o primeiro passo é determinar a prontidão da sua comunidade de fé, de se organizar. Isso volta àquela pesquisa inicial que fizemos quando perguntamos o quanto você estava envolvido na sua comunidade de fé. Para começar a organizá-los, a primeira coisa a fazer é isso. É o segundo ponto, que é conduzir uma avaliação inicial, fazer um estudo da sua comunidade de fé. E dessa avaliação, você passa para o próximo ponto, que é traduzir os dados que você vai poder coletar em termos de prioridades que resultaram dessa avaliação, que vai lhes dar as prioridades nas quais você deve trabalhar. O número 4 diz para você identificar programas e serviços que já existem na comunidade. Cada comunidade tem programas diferentes, recursos diferentes, e pode-se fazer uma lista de quais são esses recursos. Seus esforços, você não quer esparramá-los, você sabe que ter uma abordagem mais direcionada, mais enfocada, é uma abordagem mais efetiva, pois ficar tentando fazer tudo para todos é difícil. E em seguida, seguir os princípios de melhores práticas. Falaremos sobre alguns deles em termos de recursos que estão disponíveis para você. E em seguida, e finalmente, avaliar. É sempre importante avaliar. Isso é apenas a norma para obter qualquer financiamento ou qualquer programa com o qual você esteja envolvido. As pessoas querem saber qual é a eficácia do programa em que você está trabalhando. É preciso relatar o que você está fazendo para que então você possa ir e dizer às outras pessoas na comunidade outras fontes de financiamento, e isso é o que fizemos. Estamos tendo sucesso nisso. Essas são as reduções que estamos vendo em certos comportamentos e talvez aumentos em comportamentos positivos. Portanto, é sempre muito importante avaliar o que você está fazendo. E agora, aqui você vê os 5 passos para organizar a comunidade de fé. Então, o primeiro, o número 1, é definir essa comunidade de fé em que você está envolvida. Quem você precisa se envolver? Você tem seus rabinos, sacerdotes, padres, pastores, todos na comunidade que estão relacionados a isso. Então, é importante ter uma definição clara do que é essa comunidade, para que você possa concentrar seus esforços de organização e saber o que e quem é a comunidade que possa ser definida de várias maneiras. Então, uma pessoa pode definir a comunidade como a cidade ou a cidade inteira. Outra pessoa pode pensar que a comunidade é a vizinhança imediata, composta de apenas alguns quarteirões. Um dos pais pode definir a comunidade como o distrito escolar. Outro pai pode definir como áreas que cercam a escola do bairro. Outras pessoas podem pensar em uma determinada idade ou grupo cultural, ou mesmo talvez em termos de uma determinada religião. E aí você pode talvez ter a comunidade católica, a comunidade islâmica, quero dizer, a comunidade pode ser definida de muitas maneiras diferentes. Então, como você vai definir sua próxima comunidade de pesquisa ou comunidade religiosa?
Novamente, quais programas ou serviços já existem dentro da sua comunidade religiosa? O que está sendo oferecido? E você sabe que isso é muito provável, que já existam alguns programas e serviços em sua comunidade que estão funcionando para fortalecer os fatores de proteção. Portanto, esse é um passo muito importante para fazer um inventário dos serviços e programas que estão disponíveis em sua comunidade, especialmente programas para jovens, pois queremos direcionar muito do que estamos fazendo com a prevenção do uso de drogas em programas para jovens e saber quais programas e serviços que estão sendo oferecidos à sua comunidade ajudará seu grupo a evitar a duplicação de serviços e fazer um uso inteligente de seus fundos, de seus recursos financeiros. Isso ajudará a construir sobre os aspectos positivos que já existem em sua comunidade. Você pode descobrir se e como os programas e serviços que seu grupo desenvolveu e como eles fizeram a diferença, e você só saberá disso se já souber o que existe, parte de seus esforços de organização. Então, a melhor maneira de fazer isso é usar os recursos em sua comunidade, onde você pode obter informações sobre os programas e serviços. E um dos lugares melhores para se começar é dentro da sua própria família, com seus amigos, vizinhos. Eles provavelmente saberão sobre quantos desses programas diferentes existem ou não. Então, comece com a sua família, amigos, vizinhos. A seguir, defina suas prioridades. Você sabe em quais problemas você deve se concentrar para que seu grupo saiba primeiro quais são os fatores de proteção que existem em sua comunidade de fé. E você pode fazer isso perguntando aos membros da comunidade: quais fatores de proteção vocês acham que faltam na comunidade? E quão importantes eles acham que esses fatores são? E com base nas informações que você vai obter da sua pesquisa, você deve ser capaz de listar as prioridades para seus esforços de organização. E depois de listar essas prioridades, é importante que o grupo chegue a um acordo sobre a definição de cada prioridade. Por exemplo, considere que você queira saber se a comunidade tem ambientes de creche adequados e seguros que promovem a aprendizagem. Então, o grupo precisa definir melhor o que isso significa. Por exemplo, isso inclui cuidados noturnos para os pais durante os pais que trabalham no turno noturno. Inclui um número necessário de atividades lúdicas. E outro exemplo é, se você está construindo sistemas de apoio para as famílias, uma prioridade que você pode querer definir melhor é o que se entende por apoio, ou se o sistema é apenas para pais e adolescentes ou para novos pais, e se eles são apenas pais de recém-nascidos e etc. Então, a seguir, faremos uma lista das partes interessadas dentro da sua comunidade religiosa. E as partes interessadas são essas pessoas e organizações em sua comunidade que podem se beneficiar de alguma maneira pelo que o seu grupo está fazendo. Elas têm uma participação no que você está fazendo e elas são as pessoas com as quais você precisa trabalhar para realizar suas tarefas de organização. Por exemplo, novamente, se você está falando sobre ter uma creche adequada e segura que promova a aprendizagem, e isso é uma das suas prioridades. Você precisa, então, descobrir quais pessoas e organizações dentro da comunidade têm interesse no desenvolvimento de serviços de cuidado infantil. E isso deve incluir todos os prestadores de serviços e famílias que precisam desses serviços. E, por último, realizar, então, uma reunião com as partes interessadas. E por que você deve realizar essa reunião? Bem, você deve se reunir com as partes interessadas e você deve estar com eles por uma série de razões que se deve assumir. Ou seja, que razões? Que há uma necessidade na comunidade de mais programas de prevenção de drogas e álcool e serviços para jovens, que é baseado na fé.
Você precisa fazer com que eles se juntem na construção de um grupo maior de organização contínua e no estabelecimento de forças-tarefa para trabalhar em cada uma de suas prioridades. E em seguida, você precisa motivá-los a tomar alguma ação. Eu sempre digo que você sabe que parte da organização cria essa visão e você saiba, então, que você tem que agir. Eu sempre disse que visão sem ação é uma alucinação. Precisamos ter certeza de que você está agindo. Você precisa motivá-los a tomar essa ação e apoiar seus esforços de prevenção com o uso da fé, informá-los sobre os programas de prevenção e serviços que já estão na comunidade e fazer com que eles apoiem esses serviços. E também, para essa reunião de partes interessadas, envie-lhes um convite. Envie algumas informações básicas sobre o seu trabalho, sobre o seu grupo baseado na fé, sobre o que você está fazendo, o que você coletou na pesquisa, quais são as prioridades que surgiram com base na pesquisa, e deixe-os saber o propósito da reunião. E quaisquer outras informações que você tenha, fale com eles antes da reunião, e então, se possível, também dê a eles uma agenda sobre o que vai ser falado naquela reunião, e em particular. E então, estes são os passos importantes que precisam ser dados em termos de organização da comunidade religiosa e esses programas de prevenção. Essa é uma outra pergunta de enquete. Há mais coisas que eu possa fazer para envolver minha comunidade religiosa em nossos esforços de prevenção? Então, isso foi feito na webinário ao vivo. Então, se você participar dessa enquete, espero que toda essa informação seja útil em termos de dicas sobre como se envolver mais em sua comunidade de fé em relação aos esforços de prevenção. Se você respondeu que sim, que há mais do que você possa fazer. Então, essas são algumas dicas. Agora vamos falar sobre os conceitos-chave no trabalho com latinos, que são importantes saber para que quando você estiver trabalhando com eles, você tenha pelo menos um pouco de histórico e um pouco de entendimento cultural. Em relação à família, a família é tida tradicionalmente como um grande sistema independente, muito focado nas crianças, e os idosos são venerados. Eles são ativamente envolvidos na parentalidade e na tomada de decisões, e falamos sobre a família tradicional, sendo além de apenas pai, mãe, irmão, irmã, mas a família estendida. Há papéis sexuais fortemente delineados, temos o machismo e o marianismo, e eles são papéis essenciais, e machismo, às vezes, quando é usado, nem sempre é usado sob uma luz positiva, mas o fato é que os homens são os protetores e os líderes, e no marianismo, as mulheres são as provedoras e as professoras na família. O idioma ou a língua. O espanhol é intrínseco à nossa visão de mundo. Falamos sobre público versus privado e negócios versus intimidade e as várias sutilezas da língua que existem de acordo com conotações regionais, dialetos regionais. Por exemplo, aqui no norte do Novo México temos uma língua espanhola única que vem desde os espanhóis, de quando eles se estabeleceram aqui, que é diferente do que você escuta na Califórnia, ou no Texas, ou no Arizona. Então, você tem a variação porto-riquenha, a variação cubana e as variações da América Central, do Sul. Então, algumas sutilezas na linguagem que precisamos estar cientes de quando estamos conversando com as pessoas e trabalhando com suas línguas. Então, a aculturação, temos uma mudança de papéis sexuais, perdas significativas, deslocamento geográfico, e a família que vai se reduzindo. Temos separação intergeneracional e a experiência da cultura ser desvalorizada, o que tende a acontecer quando as pessoas mudam, os filhos mudam de uma família para possivelmente outra família, e é possível que elas mudem de uma localização geográfica para outra, então a experiência da cultura é totalmente diferente.
Direi da minha própria experiência aqui no norte do Novo México, crescendo predominantemente com hispanos e americanos nativos. Realmente não experimentei minha cultura sendo realmente desvalorizada. Talvez um tanto desvalorizada, mas não da mesma forma que eu experimentei quando fui para a faculdade e saí do Novo México pela primeira vez. E foi uma experiência reveladora para mim, em termos da alteração que experimentei em uma cultura totalmente diferente em Iowa. Aqui falamos sobre a espiritualidade. Este é um componente muito importante com a família latina e tende a haver a coexistência de várias tradições. Uma grande população de católicos romanos entrelaçados com seus sistemas de crenças africanos e nativos indígenas, e isso é muito comum aqui no Novo México, com nossos irmãos e irmãs indígenas nativos americanos, e em seguida o fundamentalismo cristão e o componente espiritual sobre o qual falamos aqui, a presença e a aprovação dos líderes espirituais. E por último, a oração, que é parte da liberdade de expressão, da cerimônia e também de uma visão moral, um ponto de vista moral. Também falamos sobre celebração, uma parte muito importante da nossa comunidade, nossas tradições religiosas aqui no Novo México e também em diferentes partes do país. Nós temos nossas festinhas e diferentes comunidades e todas celebram uma parte diferente das suas tradições religiosas que foram mantidas. Por exemplo, em Santa Fé, a cerimônia está lá desde o reassentamento dos espanhóis, de volta nesta área, e a parte triste disso também é que estamos realmente perdendo, como parte da celebração, as tradições religiosas que estão sendo expulsas de nossas festas de longa data e que têm sido importantes. E a maioria das pessoas vai dizer, espanhóis, hispanos, que estão aqui desde sempre e latinos em diferentes comunidades, que essas tradições estão sendo solicitadas a não serem mais realizadas. Ou seja, não se pode fazer isso ou aquilo quando se está celebrando, estão colocando muitos limites. E qual é realmente a razão pela qual as pessoas voltaram aqui? Era por causa da sua crença em Deus e em trabalhar com seus vizinhos, com seu próximo, e há também um forte orgulho nacional. Você sabe que hispanos e latinos, historicamente, já provaram que são muito patriotas, tendo servido nas várias áreas do Exército, seja o Exército da Marinha, Força Aérea. Portanto, há um forte orgulho nacional de ter orgulho de ser americano, sendo um latino-americano. E eu só vou expandir um pouco aqui em termos do amor à família e o que isso significa para os latinos e hispânicos. E vemos que é aqui que a vida começa dentro da família, que inclui a mãe, o pai, filhos, avós, netos, parentes, sogro, sogra, os compadres, comadres, as mães e pais que têm filhos com pessoas com o mesmo nome. E na minha família, sei que independentemente do que eu realizei ou deixei de realizar, eu sei que serei aceito, respeitado e amado, porque é aí que eu acrescentei inquestionavelmente o meu pertencer. Então, o amor e a ternura em casa são experimentados e, novamente, com a família, foi sugerido que a tradição hispano-latina de uma estrutura familiar estendida tem uma qualidade resistente e de resiliência ao estresse quando se trata da formação de problemas emocionais ou problemas por uso de substâncias, pois a tendência a estarmos muito perto de nossos pais, irmãos e de nos abrirmos a receber ajuda e apoio de nossos avós, tias, tios, primos, e essa tendência é resolver as questões dentro da família antes de levá-los para outra pessoa. Então, e o campo do uso de substâncias, às vezes, isto é referido como codependência, como se as famílias tivessem esse problema de codependência. Mas eu devo dizer que dentro da cultura latina, isso se chama família. E então falamos sobre as tradições
e sobre a peregrinação da vida que Deus nos deu, que é um presente de Deus para todos nós, e com nossos ancestrais se originou e da terra foi formado e nós trabalhamos e moldamos isso e amamos nossas tradições. Nós as cultivamos e agora somos nós. Então sabemos que algumas coisas devem mudar, o progresso e o movimento, assim como o sangue da vida, a corrente sanguínea da vida muda e os valores humanos, o que são as nossas maiores prioridades, como amizade, como estarmos juntos, conectados com nossas famílias, com padres, respeito pelos outros, e o tempo é para nós e não o contrário. Então, união em casas ou em parques, igrejas, nas ruas, ou seja, onde a multidão está, lá é onde a união estará. E como mencionei anteriormente, aqui a festa é a celebração da vida. A festa é a alegria, é uma espécie de transcendência. E todo o componente bilíngue e bicultural também é importante, que nosso país, infelizmente, está dividido há muito tempo pelos frutos do monolinguismo, e os hispanos latinos insistiram em quebrar essa barreira. Você sabe que queremos aprender inglês, mas não pelo custo de não aprendermos espanhol também. E o futuro linguístico das Américas, aqui na América, não é nem inglês ou espanhol. Estamos falando de outros idiomas também. Então, o idioma que você conhece precisa ser mantido intacto e respeitado, pois uma vez que o idioma desaparece, as tradições e os costumes são logo esquecidos. Isso que faz de nós únicos como latinos é o idioma, é o espanhol. Casamento, que é muito fundamental, e uma crença na santidade do casamento, incluindo seus fundamentos religiosos, é a base sobre a qual as famílias são construídas. Há um equívoco, e eu mencionei antes, que os homens latinos hispânicos são machos, machistas, quando, na verdade, a masculinidade real entre esses homens envolve dignidade e conduta pessoal, respeito pelos outros, amor pela família, uma afeição pelas crianças e pelas mulheres latinas hispânicas. As mulheres latinas também são erroneamente concebidas como sendo submissas, cuidadoras e virtuosas, mantendo assim a unidade da família hispânica. E apesar de todas as rupturas de seus pais, seus filhos, as mulheres latinas são isso tudo, são mulheres virtuosas e cuidadoras, mas são de opinião forte. Você sabe que elas são a espinha dorsal da família, os pilares da família, mas você não pode ser um pilar, uma espinha dorsal sendo submissa. Então, essas características culturais e conceitos-chave no trabalho com hispanos e latinos são críticos quando estamos trabalhando com essas comunidades hispânicas latinas. Então, outra pergunta aqui de enquete é: eu acredito qual o conceito-chave que eu aprendi e que me ajudará a engajar na minha comunidade de fé? Foi família, foi papéis sexuais, foi casamento, foi apropriação ou experiências de várias tradições coexistindo? Então, de A até E, você tem aí família, condições, papéis sexuais. Qual desses conceitos chaves que mais vai ser útil no seu engajamento com a fé? Então, na pesquisa ao vivo, os dois mais importantes são A e E, mas acho que certamente aprender a viver uns com os outros e fazê-los com a estrutura familiar é particularmente importante. Então, a família e a coexistência foram os mais importantes. Então, agora vamos repassar rapidamente a razão pela qual estou apresentando essas comparações do pré-1960, pós-1960, é que eu quero apenas repassar isso, e a razão pela qual é que quero enfatizar o que mudou entre os anos pré-60 e pós-60, que foi a eliminação de Deus de nosso país,
de nossas comunidades, de nossas escolas e às vezes até de nossas igrejas. Eu detesto dizer isso, mas vamos ver aqui algumas das coisas que aconteceram entre os anos 60 e pós-60. Vocês podem ver aí e comparar, né? Antes dos anos 60, alta interação familiar, depois baixa interação familiar, um grupo de pares, ou seja, grupo de colegas fraco versus um grupo forte de pares influentes, um pai trabalhando, e eu me lembro que minha mãe ficava em casa conosco, e agora temos ambos os pais trabalhando, e antes com uma baixa taxa de divórcio, e agora vemos uma alta taxa de divórcio, gravidez na adolescência, baixo uso de drogas, alto uso de drogas. Era a exceção, antes droga era a exceção em tratamento, agora quase qualquer droga que você queira ter, por qualquer motivo, é fácil de ter acesso, é divulgado, é anunciado na mídia. E o que mais me chama a atenção são todos esses efeitos colaterais, como, tudo bem, você quer tomar esse medicamento, mas você vai ter todos esses efeitos colaterais, ou seja, no final, por que eu quero ter todos esses efeitos colaterais? Enfim. Continuando, uma alta tecnologia, baixa tecnologia. Você vê pessoas que você talvez conheça, que estão grudadas em seus telefones, iPads, computadores. Antes, baixos níveis de informação, e agora temos altos níveis, mas quase tudo que você quiser saber pode ir no Google e vai aparecer lá para você. Os mesmos padrões e modelos, e agora temos modelos dissonantes que nada tem a ver com a nossa cultura ou crenças. Consequências lógicas evitadas, o medo do risco, e agora nós celebramos o risco. Antes eram tentativas em termos de possivelmente usar drogas ou experimentar, e atividade sexual. Então, todas essas coisas mudaram. E nós olhamos o que aconteceu nos anos 60, quando eles tiraram a oração de dentro das escolas. Mais ou menos em 1963, quando Madeleine Murray O'Hair e sua missão de erradicar a oração das escolas nos Estados Unidos, e então nos anos 70 e 73, o Roe versus Wade, onde o aborto foi essencialmente legalizado. Então, o que é lamentável agora é que acho que muitas pessoas até veem o aborto como um anticoncepcional, o que realmente não é o caso. Então, isso é o que aconteceu, isso é o que mudou como resultado de tirarmos Deus do centro da nossa sociedade. E é por isso que eu acredito que é importante olharmos para os programas de 12 Passos, que é um programa baseado na espiritualidade, e sabemos que com Deus as coisas funcionam e as coisas podem mudar. E espero que todos possam ver a importância disso. Esse é um modelo que a comunidade do Lago, que tinha um grande problema de álcool dentro dessa comunidade, e eles desenvolveram esses 4 princípios fundamentais, e seu lema está lá no topo, que é o núcleo do desenvolvimento humano é espiritual e é enraizado no coração da cultura. E seu primeiro princípio é o desenvolvimento de dentro da cultura. E o desenvolvimento deve vir de dentro das comunidades, de pessoas que desejam mudanças e devem ser amplamente dirigidos por essas pessoas. É verdade que o apoio externo será necessário em junções críticas do processo e também as mudanças podem ser necessárias em níveis diferentes da comunidade. Mas se nossos esforços são para termos sucesso, as soluções de desenvolvimento devem emergir de dentro das próprias comunidades em desenvolvimento. Outro ponto, sem visão, sem desenvolvimento. Isso você já deve saber. Você deve ter a visão, você deve ter a ação. Se as pessoas não têm uma visão da possibilidade humana diferente daquela em que se encontram, elas não podem se curar. E eles não podem se desenvolver. E, em última análise, eles não podem sobreviver. A cultura é a mãe da visão. As pessoas em desenvolvimento precisam se livrar dessa redescoberta dos valores de preservação da vida e melhoria da vida de sua própria cultura tradicional.
Ou seja, precisam entender o que aconteceu com eles como um povo de forças e essas mudanças fizeram seu mundo do jeito que é hoje. Cada cultura dentro de seus caminhos para buscar novas visões de possibilidade humana. Estas devem ser vigorosamente e sistematicamente buscadas enquanto uma nova visão de como viver a vida, e ela deve ser articulada e conectada às mentes e os corações das pessoas. Em terceiro lugar, o desenvolvimento dos indivíduos e de suas famílias e comunidades andam de mãos dadas. São interdependentes. O fortalecimento das famílias e o desenvolvimento da comunidade contribui diretamente para a cura e o desenvolvimento dos indivíduos. Inversamente, como à medida que os indivíduos se tornam mais fortes, mais bem informados e mais comprometidos com o processo de desenvolvimento, mais eles contribuem para esse desenvolvimento geral de suas famílias e comunidades. Então, essas duas dimensões do processo são interdependentes, pois mencionei que se uma está ausente, a outra pode não ocorrer. E aí, por último, um grande empreendimento de aprendizagem. É necessário esse empreendimento de aprendizagem ao longo da vida, porque as pessoas precisam aprender a viver no mundo como indivíduos, famílias e comunidades de novas maneiras que preservem e aprimorem a vida. Esse empreendimento de aprendizagem começa no útero da mãe e continua até que uma pessoa passe para o próximo mundo, ou seja, é do início da vida ao final da vida. Não são apenas os indivíduos que devem aprender, mas também as organizações, instituições e comunidades devem aprender a viver de novas maneiras. Aprender é a dinâmica fundamental do desenvolvimento humano. Nunca pare de aprender. Sempre que sentirmos que aprendemos o suficiente, então estaremos em apuros, porque a vida é todo um processo de aprendizagem. É como uma espiral que sobe de uma certa maneira e você desce de um outro modo. Então, esse é o processo ao longo da vida, esse processo de contínuo aprendizagem. Agora vamos mostrar para vocês algumas respostas da SEMSA, né, que é o Departamento de Administração de Saúde Mental e Abuso de Substâncias americano. Eles estão sempre disponíveis para você, então irei examiná-los rapidamente e encorajam o uso de fundos para atender às necessidades de tratamento e prevenção que estão disponibilizados pela SEMSA. E certamente precisamos nos certificar de que, se você puder falar com a sua agência estadual de abuso de substâncias, eles estão usando esse dinheiro de acordo com o que deveria ser para essas necessidades proeminentes e de treinamento técnico de prevenção. Assistência na conexão com as mensagens de serviço público e, em seguida, fazendo monitoramento dos resultados, continuação das pesquisas e avaliações dos programas, e também fazendo modificações nas regulamentações e políticas conforme indicado, o que é importante que modifiquemos o financiamento de acordo com as recomendações das políticas. Então, esses são recursos adicionais nessas condições. Os fatores de risco de proteção estão à esquerda. Os fatores de risco e proteção, esse artigo que vocês veem à esquerda, entre as crianças latinas e a lista de usuários de drogas ilícitas, e o livro didático, um artigo do Dr. Felipe Castro, definitivamente um ótimo capítulo em termos de trabalho dentro da sua comunidade latina e como a comunidade de fé pode estar envolvida. E está lá também abaixo esse artigo que contribui, e eu sou um coautor desse artigo sobre espiritualidade e participação religiosa e fatores de proteção nas áreas rurais, entre jovens, e fizemos isso como parte de meu trabalho com culturas e olhando quais são esses fatores, quais são os fatores de proteção que temos dentro de nossa comunidade. Também fizemos outro artigo publicado no Jornal de Pesquisa Social,
perfis de estilo de vida religioso, espiritual e comunidade, percepções do uso de substâncias entre uma amostra predominantemente hispânica no sudoeste americano. Em um outro artigo que está disponível aí em seguida, sobre compreender os fatores que precipitam o uso de substâncias entre adolescentes hispânicos. Isso foi mais um artigo geral de olhar para os problemas com os jovens hispânicos, que eles estão um pouco datados pelo fato de terem sido feitos no início de 2000, né, então um pouco ultrapassados, mas posso dizer que não mudou muito, e os modelos e as informações ainda são aplicáveis e podem ser replicados, então eu sugiro que vocês deem uma olhada. E também incluir aqui, achei que era importante incluir, aqui tem outros recursos que vocês podem ver, e esses recursos relacionados ao Covid-19, que achei importante incluir para vocês, para que possam dar uma olhada no seu próprio tempo. Então, com isso, chegamos ao final desta apresentação. O doutor, o senhor Henry Montoya, agradece a DOCA pela recomendação sobre todas essas informações. E agora entramos então na parte de perguntas e respostas que aconteceu no webinário ao vivo e que também foram traduzidas aqui para vocês. Então, essa parte foi dirigida e coordenada por DOCA Michele Zelaya, tendo Harry Montoya, o apresentador, respondendo cada uma das perguntas. Então, vamos começar com Anastácia Gonzalez, que pergunta: você pode explicar um pouco sobre o conceito de abuso de substâncias juntos à comunidade de fé? Como isso está afetando a comunidade de fé? Digamos que é muito importante para nós trabalharmos com nossa comunidade hispânica para entender a importância do conceito e do uso de álcool em nossa comunidade latina. Então, a resposta é certo, sim, eu quero dizer que é extremamente importante e que faria parte da pesquisa de avaliação da comunidade que precisa ser feita. E eu sugeriria que a maneira de fazer isso é trabalhar diretamente dentro da igreja, da congregação ou reunião, que você tem que fazer, né, e trabalhar com um pastor ou padre para iniciar, e assim pelo menos você tem uma linha de base quanto ao uso de álcool, particularmente com jovens menores de idade, e qual é a prevalência disso dentro da sua comunidade de fé. Ou seja, você vai buscar essas informações primeiro, fazer essa avaliação de linha de base. A próxima pergunta é sobre se há avaliações, de Caroline Perser, se há avaliações ou estudos de pesquisa que demonstrem a eficácia da mobilização da comunidade religiosa para esforços de prevenção. Harry responde, sim, e nós passamos por isso muito rapidamente na apresentação. É através das coalizões comunitárias antidrogas da América, que tiveram uma iniciativa de mobilização da fé por vários anos, e através dessa iniciativa de fé, eles monitoraram e avaliaram os diferentes programas em todo o país que tiveram esses programas de iniciativas religiosas dentro de suas comunidades, organizando programas com seus parceiros comunitários, de modo que é um recurso que você pode olhar em termos de dados que provaram o sucesso dos programas baseados na fé dentro de uma comunidade. A próxima pergunta é de Maria Artega, que está perguntando se você tem um exemplo de uma avaliação de comunidade de fé que você poderia compartilhar, ou seja, o roteiro de perguntas, como se faz essa avaliação. Então, ele responde que sim, posso enviar através da DOCA, se assim funcionar. E o outro recurso que eu sugeriria e mencionei no final são os artigos e publicações que fizemos nas revistas de pesquisa em trabalho social. O artigo de 2001 fala sobre nossa metodologia e tem algumas das perguntas que fizemos em termos de fatores de proteção e de risco. E posso fornecer esse artigo, então, à DOCA para que ela possa passar a quem está perguntando, a Maria, e também a outras pessoas que tiverem interesse. Sofia Amarillo pergunta sobre a cannabis. Se os níveis da cannabis de agora, né, o nível de THC na maconha que se vende agora aumentou em quantidade, enquanto que CDB se mantém parecido com o que era no passado. Então, a pergunta foi feita em espanhol,
e foi explicado por Dolka que esse webinário está sendo traduzido ao português e também ao espanhol. Então, provavelmente, essa pergunta pode ser respondida neste webinário em espanhol. Uma pergunta de Harry Massoin. Existe um questionário baseado na fé já desenvolvido que podemos dar aos nossos pastores e padres em nossa comunidade latina? Então, ele responde que há variações deles, e novamente eu me referia ao site do CADCA e aos artigos em que trabalhei, que foram publicados, e para que você não tenha que reinventar a roda. Você pode dar uma olhada nesses questionários e adaptá-los à sua comunidade religiosa e quanto ao que você acha que seria apropriado perguntar. Pergunta de Clara Aragon. Você disse que houve uma diminuição da heroína, e óbvia porque é mais caro do que as drogas sintéticas. Então ele responde, minha avaliação sobre isso é que tem diminuído um pouco o uso da heroína, não tanto por causa do custo, mas porque eles estão usando as drogas prescritas, que agora estão ultrapassando a heroína e são muito mais acessíveis. Não é tão intrusivo, em termos de não ter que enfiar uma agulha no corpo o tempo todo. Então, algumas pessoas preferem induzir os remédios prescritos que estão muito mais disponíveis. E é por isso que os médicos precisam ser educados sobre o que estão fazendo. E eu detesto dizer isso, mas você sabe muito da premissa e muito do que está acontecendo tem a ver com os lucros que esses médicos obtêm. E até o que vou chamar de propinas, por falta de um termo melhor. O que eles obtêm como resultado de vender um certo número de receitas e prescrever um certo número de receitas, e eu ouvi isso de um amigo meu, de um colega meu que é médico, e era nosso secretário de departamento de saúde aqui no Novo México, e ele disse que esses remédios receitados têm um químico que é feito para fazer esse indivíduo se tornar dependente dessa substância, ou seja, eles estão realmente colocando algo dentro desses remédios receitados, opiáceos, que faz a pessoa se tornar dependente deles. Então, não é como um acidente que os fármacos estão fazendo, ou que está sendo ingerido por pessoas que ficam viciadas nisso. É muito pior e é muito mais do que a heroína. E a outra coisa que estamos vendo é que uma vez que eles não têm mais acesso a essas pílulas através dos farmacêuticos, é quando eles começam a tomar heroína. E estamos vendo muitas mortes como resultado disso, pois muitas pessoas pensam que podem acabar com vício através da heroína, depois de sair das prescrições, e o que está acontecendo é que eles estão tendo overdoses como resultado. Agora temos uma pergunta de Sarah Harten, e ela pergunta: que tendências estamos vendo com os lockdowns devido ao Covid-19? Isso não tenho certeza, mas acho que o que está acontecendo, que o que está sendo projetado é que vamos ver as tendências aumentarem em termos de ideação suicida. Acho que isso vai se tornar um enorme problema. Eu li em algum lugar que estão projetando que cerca de 170 mil pessoas poderiam potencialmente tirar suas próprias vidas. Como resultado desta pandemia, certamente você verá tendências crescentes em termos de abuso de crianças, situações de violência e também transtornos mentais, os transtornos com álcool e drogas, que estão ainda mais prevalentes. Em minha percepção, meu palpite é que todas essas coisas vão aumentar. Uma das coisas pelas quais, pelo menos aqui no Novo México, que havia era uma lista número 1 de lugares que seriam fechados, né? Com relação à quarentena e ao isolamento. E dentro dessa lista, o número 1 eram igrejas e lugares de culto. Então, agora que não há lugares de culto e Deus tem sido meio que marginalizado em nossas vidas, as pessoas precisam inventar e criar formas alternativas de continuar a suprir essa necessidade espiritual de que antes era alcançada através do costume de frequentar as igrejas e encontrar, então, outras formas para evitar que essas tendências do que provavelmente vamos ver em termos de aumento de suicídios e vício
e que precisamos ter Deus de volta em nossas vidas e mantermos este relacionamento com o nosso Criador. E aqui há um comentário de Nancy, no sudoeste de Virgínia, e ela diz que em nossa cidade acabamos de saber de que de janeiro a 20 de abril quase atingimos o número de overdoses de 2019. Então isso é definitivamente um aumento, pelo menos no sudoeste da Virgínia. Então ele diz, obrigado Nancy por compartilhar isso, acho que isso vai bem com o que acabei de responder na pergunta anterior, sobre a causa dessas tendências e desses números crescentes. E a última pergunta será de Maria Alonso, que gostaria de dizer alguns dos problemas que encontrei mobilizando a comunidade de fé, especificamente igrejas hispânicas cristãs, é o fato de que elas estão muito ocupadas com os programas de suas igrejas, os programas internos. Além disso, é um tabu falar sobre os tópicos, como drogas e doenças mentais, e que as igrejas podem ser como que até um esconderijo para as pessoas, ou que tenham medo de julgamento de seus próprios líderes ou membros. Então ele responde dizendo que eu sugeriria que isso tem a ver com uma pessoa, que você busque uma pessoa-chave que seja próxima ao pastor, ao padre, que você possa confiar para que eles saibam o que quer dizer. É que é um problema comum as pessoas não quererem falar sobre vícios e eles não querem enfrentar a realidade do que o vício está fazendo às pessoas, em suas próprias vidas, famílias, em suas comunidades, por causa do tabu e por ser ostracizado. Eu quero dizer, tudo que está no livro sobre o porquê de não progredirmos, e uma das sugestões ou recomendações que eu faria é que você encontre alguém, encontre uma parte interessada, pessoa-chave, que você sabe que está próxima daquele pastor, daquele líder, daquele padre, ou daquele indivíduo que toma decisões dentro da igreja. E diz a eles por que precisam se envolver. E aí é que entra a parte de fazer a avaliação, e que você faça a avaliação indiretamente ou através de outra organização ou de outra forma, e que você forneça essas informações, esses dados a essa pessoa-chave, para que eles saibam por que a comunidade de fé precisa se envolver. E eu direi novamente que sem Deus e os 12 passos, que são um exemplo perfeito, né, o primeiro passo dentro dos 12 passos é você se entregar a Deus e permitir que Ele assuma o controle de sua vida. E sem isso, não vai acontecer. Vai ser muito difícil que você seja libertado do vício. Então, a comunidade de fé, a comunidade religiosa é crítica. E eles precisam se envolver. E há diferentes maneiras criativas que você precisa pensar sobre elas, sobre como pode fazer para que esses pastores, padres e líderes se envolvam nesse trabalho dentro das comunidades de fé. Então, chegamos ao final da apresentação. Aqui vocês podem ver as informações do PTTC, e vocês têm as informações de contato direto também com a equipe do PTTC. Aqui está o link para a pesquisa de satisfação, que caso seja possível completar assistindo o webinário, vocês vão usar, caso não, podemos passar. E chegamos ao final e agradecemos mais uma vez a sua participação e ao estar aqui e a escutar essa tradução desse webinar que foi feito ao vivo em inglês. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.